Bom, acredito que já esteja aí aparecendo para vocês a apostila. Na aula de ontem, né, vou subir aqui um pouquinho. No final da aula de ontem, nós começamos a falar aqui no item 2, processos especiais para promover a modificação molecular. Tá? E esses processos especiais são divididos em 2 grupos, né? E a gente viu todos os itens desse grupo A. Alterações que aumentam ou diminuem as dimensões e a flexibilidade de uma molécula. Então, a gente terminou, né, no item B4, A4. Tá? E aí a gente parou exatamente aqui, no item B. Tá? Então, o segundo tipo, né, ou a segunda classe de processos gerais, o que eles fazem? Eles promovem alteração de propriedades físicas e químicas através da introdução de novos grupos ou substituição de determinados grupos por outros diferentes. Então, aqui no item B, o intuito aqui não é simplesmente mexer no tamanho da molécula, mas sim alterar as propriedades físicas e químicas dessas moléculas. Então, vamos descer a página. Também tem 4 subdivisões. Item B1, substituição isostérica. É um nome diferente. Acredito que vocês, até então, nunca ouviram falar, né, em grupos isósteros. Então, vamos ver o que é isso. Consideram-se isósteros como sendo átomos, íons ou moléculas em que as camadas periféricas de elétrons podem ser consideradas idênticas. Não explicou muita coisa. Podem ser considerados isósteros também os grupos que possuem configurações estéricas e eletrônicas semelhantes com relação ao número de elétrons compreendidos. Resumindo tudo isso, né, que não é muito simples de entender, grupos isósteros são grupos semelhantes que fazem o mesmo número de ligações, né, ou seja, tem o mesmo número de elétrons na última camada, e fazem com que aquela estrutura continue apresentando o mesmo tipo de ação quando você troca um isóstero por outro. Tá? É o caso dos seguintes grupos. Então, o grupo carboxilato é um isóstero do grupo sulfamido. Tá tudo dentro de parênteses. Que também é isóstero do grupo cetônico. Que também é isóstero do grupo sulfônico, do cloro e da trifluormetila. Tá? Por exemplo, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender agora descendo. Por exemplo, a estrutura geral dos antihistamínicos está representada abaixo. Então, tá aqui. Todos os antihistamínicos têm essa estrutura. O que é que vai ser alterado entre um antihistamínico e outro? O grupo R1, que é uma cadeia carbônica. O grupo R2, que pode ser igual ou pode ser uma cadeia carbônica de diferença. E quem é esse X aqui? Esse X... um halogênio? Não, halogênio só faz uma ligação, né? E esse X aí está no meio de 2 carbonos. Esse X vai representar, Guilherme, os grupos isósteros. Tá? É que eu não mostrei de propósito, está aqui embaixo. X Sim. pode ser qualquer um dos grupos isósteros. Então, veja, ó. Aqui no lugar do X eu posso colocar o oxigênio. Então, isso aqui é um antihistamínico. Mas se eu trocar o oxigênio por um NH, reparem que o NH também faz 2 ligações, ele continua sendo isóstero, ele continua sendo um antihistamínico. Ou ainda, se eu trocar por um CH2, que também faz 2 ligações, ele continuará sendo um antihistamínico. Ou seja, o oxigênio e o NH, eles até que têm uma certa semelhança, né? São grupos eletronegativos. Mas quando você diz que pode substituí-los pelo CH2, aí é mais engraçado, é mais estranho, porque aqui é carbono, né? Então você está trocando um elemento eletronegativo por um outro carbono. Mas
são considerados isósteros. Qualquer um destes três que você colocar no lugar do X, a estrutura continua sendo de um fármaco antistamínico. Outro exemplo é o dos fármacos anticolinérgicos, cuja fórmula geral é a mesma dos antihistamínicos, mas X pode ser um dos seguintes grupos. Então, se no lugar do X eu colocar C dupla O, isso aqui vira um éster. C dupla O NH vai virar uma amida. E C dupla O enxofre vai virar um tioéster. Então, se no lugar do X for um desses três aqui em cima, é um grupo, é a estrutura geral de um antihistamínico. Se colocar qualquer um dos três aqui embaixo, ele passa a ser um anticolinérgico. Ou seja, fármacos antihistamínicos e anticolinérgicos têm estruturas bastante parecidas, alterando-se apenas o grupo X. Observem também que aqui embaixo, esse grupo X, né, esses três isósteros para os anticolinérgicos, são bem semelhantes. Né? Todos eles possuem o grupo C dupla O. C dupla O oxigênio, C dupla O enxofre, que é da mesma família do oxigênio, e C dupla O NH, que também faz o mesmo número de ligações que o oxigênio. Tá? São semelhantes. Então, essa substituição simples, né? Apenas trocando um átomo ou um grupo, aí nessa posição X, você tem um novo fármaco, né? Você pode fazer uma modificação gerando um novo fármaco dentro de uma mesma classe. É um método relativamente simples, né? De se promover modificação molecular. Tá? P2, vamos ver lá em cima o que ele fala. Mudança na posição ou na orientação de determinados grupos. Isósteros são grupos que têm o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, que fazem o mesmo número de ligações, e que quando um grupo é substituído por outro, aquela estrutura continua tendo a mesma ação terapêutica. Então, se eu colocar no lugar do X o oxigênio, o NH ou o CH2, essa estrutura aí que está na tela, ela vai continuar sendo um antihistamínico. Iso significa igual, isóstero, eles vão ter a mesma função quando um é substituído pelo outro na molécula. Tá bom? Então, item B2, mudança na posição ou na orientação de determinados grupos. Essa modificação é ainda mais sutil do que a do item B1. Tá? Então, vamos lá. A posição de certos grupos é, às vezes, essencial para uma dada atividade biológica. Por exemplo, dos 3 isômeros do ácido hidroxibenzoico, então, por que ele fala 3 isômeros? A gente já vai ver a estrutura na página de baixo. O ácido hidroxibenzoico é um ácido carboxílico que tem também uma hidroxila, ambos ligados no anel aromático. Portanto, ele fala 3 isômeros, orto, meta e para. Tá? Dos 3 isômeros do ácido hidroxibenzoico, somente o isômero orto é ativo, porque pode formar pontes de hidrogênio intramolecular e, deste modo, agir como quelante. Então, vamos dar uma olhada. Vocês já conhecem, né? O ácido ortohidroxibenzoico é chamado de ácido salicílico, né? Então, o grupo carboxila, que está aqui, ele fica vizinho, né, ao grupo hidroxila. Então, se eu deslocar essa hidroxila para a posição meta ou para a posição para, essa atividade quelante
que o ácido salicílico, né, orto-hidroxibenzoico apresenta, ela deixará de existir. Por quê? Quando ele está localizado ao lado do grupo carboxila, eles formam aqui essa ponte de hidrogênio intramolecular, né? Ó, o hidrogênio da hidroxila interagindo com o oxigênio da carboxila, tá? Se ele estiver na posição meta, ele já está distante. Se ele estivesse na posição para, ficaria mais distante ainda. E ele não conseguiria formar essa ponte de hidrogênio intramolecular, tá? E como é que ele tem esse poder quelante? Se você olhar aqui a molécula ao lado, né? A forma de desenhar a molécula mudou, mas é a mesma molécula. Ó. C dupla O, e aqui em cima, O. O que seria esse M aqui no meio? Um metal. Então, por exemplo, você sofreu intoxicação por metal pesado, chumbo, mercúrio, que são extremamente tóxicos. O ácido salicílico, ele pode perder aqui os prótons, e aí ele forma esse dímero, né? Porque aqui são duas moléculas do ácido carboxílico. Então ele forma esse dímero onde os 4 oxigênios aí da molécula, eles são capazes de quelar, de grudar no metal. Lembrando, oxigênio tem par de elétrons. Se ele perder o próton, ele fica com carga negativa. E metal tem carga positiva. Então ele consegue formar um quelato, que na verdade é um dímero, entre duas moléculas do ácido salicílico, sem os prótons, com o metal. Então, essa ação quelante do ácido salicílico só é possível porque ele tem aqui os dois grupos orientados em posição orto. Se você mudar de isômero para meta ou para, essa ação quelante já não acontece. Ou seja, é bem sutil, né? Mudei a posição de um grupo, aquela atividade deixa de existir. E o segundo exemplo, outro exemplo ocorre nos monoclorofenóis, tá? Eles têm propriedades antissépticas diferentes. O paraclorofenol é o mais ativo de todos, em consequência da posição do átomo de cloro, que, por estar adequadamente situado, pode exercer seu efeito indutivo negativo no sentido de realçar a acidez do fenol. Então vamos ver as 3 estruturas. Ó. Primeira, paraclorofenol. Do meio, ortoclorofenol. E a terceira, metaclorofenol. Então, olha só, ele diz que estes compostos apresentam atividade antisséptica. E essa atividade antisséptica, ela é decorrente da acidez do fenol. A gente sabe que o fenol é um composto ácido. E quando você coloca um cloro na molécula do fenol, ele tende a ficar mais ácido, porque o cloro tem o efeito de tirar elétrons do anel e, consequentemente, tira elétrons dos outros átomos, deixa o hidrogênio mais livre, ou seja, faz com que o composto torne-se mais ácido. Então, ó, o cloro na posição para, ele consegue tirar elétrons de uma forma onde ele apresenta o seu efeito indutivo negativo máximo, né? Tanto que eu escrevi separado aqui, ó, eu escrevi O menos H+. Isso significa que no paraclorofenol, a ionização do fenol é muito fácil. Por quê? Porque como o cloro tira elétrons aqui embaixo, esse oxigênio negativo tende a jogar os seus elétrons para dentro do anel, para estabilizar esse efeito indutivo negativo que o cloro está causando. Então, esse hidrogênio ficando mais solto, é um fenol mais ácido. Tá? Então, o cloro, adequadamente situado na posição para, consegue ter um efeito indutivo negativo bastante pronunciado. Dessa forma, o paraclorofenol ele é bastante ativo como antisséptico, ou seja, ele é bastante ácido. Quando a gente troca a posição do cloro da posição para a posição orto, reparem que já existe aí uma interação cloro e hidrogênio. Não é uma ponte de hidrogênio, né? Porque ponte de hidrogênio é flúor, oxigênio e nitrogênio. Mas o cloro também tem par de elétron. Na última camada que ele não usa, né? Tem 3 pares de elétrons. E ele pode jogar elétron aqui em direção ao hidrogênio. Então, isso confere uma certa estabilidade a esse hidrogênio e diminui a acidez do fenol. Eu não estou dizendo que o fenol deixará de ser ácido, eu estou dizendo que diminui a acidez. E aí, o ortoclorofenol,
passa a ter atividade antisséptica intermediária, não é nem tão forte, nem tão fraca. Quando você coloca o cloro na posição meta, que é o terceiro exemplo, nenhuma dessas interações acontece. Então, o efeito indutivo negativo dele é fraco. E aí, ele continua sendo ácido, mas esse metaclorofenol é menos ácido que os outros dois. Portanto, entre os três, ele é o menos ativo. Então, assim, todos eles são ativos como antissépticos. Mas, dependendo da posição do cloro, essa acidez aumenta ou diminui, resultando em aumento ou diminuição da atividade do clorofenol. Então, aqui no item B2, simplesmente por mudar a posição do grupo, a atividade do fármaco pode diminuir ou aumentar. Tá bom? Alguma pergunta? Nada? Então, vamos lá. Item B3. O B3 e o B4 são os mais difíceis, né? Introdução de grupos alquilantes. Então, quem está fazendo o trabalho com o tema antineoplásicos, vai ver que vai ter uma hora dentro do seu trabalho que vai aparecer isso aí. Fármacos alquilantes, ou grupos alquilantes. Tá? O que significa isso? Introdução de grupos alquilantes. Eu vou pegar alguma coisa e vou introduzir um grupo alquilante. O que é um grupo alquilante? É um grupo carbônico bastante reativo. E esse grupo alquilante vai ser introduzido em algum lugar. Então, vamos ver. Quando adequadamente situados, estes grupos, né, os grupos alquilantes, podem conferir ação prolongada aos fármacos devido à formação de ligação covalente com o grupamento apropriado no local da ação. Exemplo, DNA ou enzimas. Lembram-se, eu não me lembro se foi ontem ou se foi na semana passada, acho que foi ontem, que eu perguntei em quais tipos de fármacos eu desejo que forme uma ligação forte, irreversível entre o fármaco e alvo. Foi ontem, não foi que eu perguntei? Sim. Foi ontem, né? Aí o que nós conversamos? Antibióticos e antineoplásicos. Ou seja, ali nestes casos é realmente o que eu quero. Eu quero formar uma ligação química forte entre o fármaco e o alvo. No antibiótico, o alvo é a bactéria. No antineoplásico, o alvo são as células cancerosas, certo? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Exemplo, DNA. Quando ele fala DNA, é o DNA da célula cancerosa. Ou quando você quer que o fármaco iniba uma determinada enzima. Eles são empregados especialmente em alguns agentes antineoplásicos. Já tinha cantado a bola, né? Eu não me lembro quem é que vai fazer esse trabalho, mas dentro das várias classes de agentes antineoplásicos, uma delas é agentes alquilantes. Né? Explicação. A gente já vai ver depois nas ilustrações. Vai ficar mais fácil. Formam um íon carbônio. Íon carbônio é uma forma antiga que o pessoal usava para chamar carbocátion ou carbânio, né? Lembrando que o carbono positivo é um carbocátion e o carbono negativo é um carbânio. O livro chama de íon carbônio. Íon carbônio pode ser um íon positivo ou um íon negativo. O pessoal mais antigo é que usa essa denominação. Tá? Vocês já vão ver. Formam um íon carbônio, né, que é um carbono com carga, que pode sofrer ataque nucleofílico por grupos, tióis, aminas, fosfatos e carboxilatos. Tá bom. Onde estão estes grupos nucleofílicos, tióis, aminas, fosfatos e carboxilatos? Aqui, no DNA ou nas enzimas. Estes grupos estão presentes neles. Tá? E o fármaco é que forma, né, no nosso organismo, o tal do íon carbônio. O que é ataque nucleofílico mesmo? O que significa a palavra nucleofílico? Afinidade com o núcleo. Afinidade pelo núcleo. Ou seja, os nucleófilos,
eles são substâncias que possuem que tipo de carga? Carga. Exatamente. Então, os nucleófilos são espécies que possuem carga negativa ou par de elétrons livre, né? Que par de elétron tem carga negativa. Portanto, se estes ataques nucleofílicos destes grupos tiol, amina, fosfato e carboxilato, que estão presentes no DNA ou enzimas, se estes grupos têm carga negativa, o fármaco vai gerar um íon carbônio. Então, esse íon carbônio tem que ter carga oposta, tem que ter carga positiva, né? Então, vou descer, vou dar a página. Então, olha só. Alguns exemplos de grupos alquilantes usados em fármacos, principalmente em antineoplásmicos. Tá? Fluorfosfato. Desculpa. Fluor, isso aqui não é fosfato. Isso aqui deve ser um fluorfosfito. Fluorsulfonato. Aqui tem aqui é um aleto de alquilo e uma cetona. Alocetogrupo. Esse aqui é interessante que ele vai formar uma aziridina, tá? A gente vai ver aqui embaixo. E esse outro aqui, como é que chama esse? Deixa eu tentar lembrar. Quando forma duas amidas. Não me lembro exatamente. É amida para um lado, amida para o outro. Tem um outro nome, mas eu não me lembro. Então, olha só. Mecanismo de ação dos agentes alquilantes. Então, esse primeiro exemplo é esse aqui em cima. Tá? Então, isso aqui seria o fármaco, né? Esse fármaco ele tem dois grupos iguais ligados ao nitrogênio, ele perde um dos cloros. Então, se desliga do carbono, cloro negativo. Como esse cloro é mais eletronegativo que o carbono, ele sai levando par de elétrons. Então, fica cloro menos, e esse carbocátion que forma aqui é o que ele chama de íon carbônio. E aqui, esse par de elétrons do nitrogênio, essa ligação aqui quebra e forma aqui um triângulo, que é o que você está vendo aqui embaixo. Ó, quebra essa ligação nitrogênio-CH2 e o nitrogênio forma aqui a cadeia fechada. É parecido com o epóxido, né? Ano passado vocês aprenderam epóxido. É um triângulo que tem um oxigênio. Esse aí chama-se aziridina, né? É um triângulo que tem um nitrogênio e o nitrogênio faz 3 ligações em vez de 2. Tá? Então, essa estrutura deste íon carbônio, né, que é um carbocátion que foi gerado, permite a formação de aziridina. E de maneira análoga aos epóxidos, pelo fato deles formarem um anel de 3 membros, eles são instáveis e, portanto, são extremamente reativos frente a nucleófilos. Aqueles íons tióis, aminas, fosfatos, carboxilatos. Tá? Se eu quiser abrir a estrutura da aziridina, ó, é aquilo que eu estava falando aqui em cima. Uma ponta a gente tem o carbono positivo e do outro lado a gente tem o nitrogênio negativo. E esse nitrogênio negativo pode se ligar ao carbono e formar a aziridina, tá? Então, só para vocês entenderem que são estruturas equivalentes. Só para você entender que esse nitrogênio é a parte negativa da estrutura e qualquer um desses dois carbonos é a parte positiva dessa estrutura, para a gente entender lá na frente como é que isso vai ligar. Tá? Vai aparecer só na próxima página. Aqui, ó, um grupo metilsulfato. Tá? Esse grupo metilsulfito. Se esse oxigênio se desliga do carbono, fica oxigênio negativo e, novamente, um íon carbônio, que é um íon que pode sofrer ataque nucleofílico. Olha o epóxido, que a gente viu ano passado. Então, o epóxido é parecido com a aziridina, né? É parecido. O epóxido também, ó. Da mesma forma como a aziridina, se eu abrir um epóxido, ele vai ter um carbono positivo e um oxigênio negativo. Tá? Ou seja, aqui ele está dizendo que o mecanismo dos agentes alquilantes é por formação de carbocátion. É por formação de um íon carbônio que vai sofrer ataque de nucleófilos. E aqui, um aleto de alquila. E aí ele mostra vários exemplos. Um aleto de alquila reagindo com uma espécie nucleofílica, o tiol.
o tiol, ele perde o H+, ele vira um enxofre negativo. Ou com o grupo amina, que tem par de elétron no nitrogênio, ou com o grupo fosfato, que tem carga negativa no oxigênio, ou com o grupo carboxilato, que tem carga negativa também no oxigênio. Então, aqui, o que acontece? Separa cloro menos, que nem aqui em cima, ó. Que nem aqui em cima. Vai separar cloro menos e vai ficar o íon carbônio, o CH2+, que acaba se ligando a estes nucleófilos aqui, ó, tiol. Então, o S- se liga no CH2+, tá aqui. Aqui, o par de elétrons do nitrogênio se liga no CH2+. E depois o X- pega um H+ da amina. Aqui, o oxigênio negativo do fosfato se liga a esse carbono com carga positiva, igual esse. E, por último, o carboxilato se liga ao CH2, ao carbono com carga positiva. Em todos os casos, vai sobrar o cloro aqui no final, né? Esse cloro negativo tem que se desligar do carbono para formar o íon carbônio. Aqui embaixo está mais bonitinho, tem a imagem, ó. Então, ó, um agente alquilante, ele perde o cloro negativo e cicliza, né? O nitrogênio forma aqui a ligação para ciclizar, para formar o íon aziridínio. Então, se esse nitrogênio está positivo, esses carbonos aqui embaixo estão muito mais deficientes de elétrons, né? Se eu quiser abrir essa estrutura, então esse nitrogênio é a parte que tem o par de elétrons, e aqui é o íon carbônio, né? Que pode ser qualquer um desses dois aqui, tanto faz. E aqui você vê, ó, enxofre com par de elétrons, ó, enzimas ou metabólitos ativos. O par de elétrons do enxofre ligando na carga positiva. Aqui não é tudo junto na mesma enzima, tá? Eu desenhei os 4 íons, tiol, amina, fosfato e carboxilato. Mas não é que todas as enzimas têm os 4 grupos, tá? Eu desenhei os 4 juntos só para mostrar a interação numa mesma estrutura. Obviamente que você não consegue fazer que os 4 interajam de uma vez só no carbocátion, né? Tem que ser só um. Então, isso aqui que você viu nessa tabelinha aqui, ó, é aqui, ó, é isso aqui. O par de elétrons do enxofre ligando no íon carbônio. Ou o par de elétrons do nitrogênio ligando no íon carbônio. Ou o par de elétrons do grupo fosfato ligando no íon carbônio. Ou o par de elétrons da carboxila ligando no íon carbônio. Então, olha só o que acontece. Quando estes grupos inseridos em enzimas ou em DNA se ligam ao íon carbônio, forma isso aqui, ó. É claro que não vão formar os 4 ao mesmo tempo, vai formar um dos 4, né? Quando a enzima interage com o fármaco. Então, tá aqui, ó. O enxofre ligado no CH2 positivo, CH2, NR2. Ou seja, o agente alquilante, que é o fármaco, ligou na enzima, inibe esse grupo da enzima. E a enzima não consegue fazer o que ela deveria fazer, a função dela. Mesma coisa aqui, o par de elétrons do nitrogênio se liga no íon carbônio e esse grupo fica inibido. O par de elétrons do oxigênio, do íon fosfato, ligou no íon carbônio. O par de elétrons do oxigênio, do íon carboxilato, ligou no íon carbônio. Ai, cadê esses hidrogênios todos aqui, ó? Tá vendo? Esses hidrogênios todos sumiram? Não, eles não somem, né? Vejam no exemplo aqui em cima, que quando tem hidrogênio, ele sai com o X- aqui no final. Então, estes grupos aqui, eles perderam hidrogênio, né? Lembrando que saiu um cloro negativo aqui. Então, esse cloro negativo, depois ele é capaz de remover esse hidrogênio ácido que tem aqui, tá? Então, enzima ou metabólitos ativos, quando ela tem esses grupos livres. Enzima ou metabólitos inativos, tá? Então, como eles formam uma ligação covalente que é forte, essa ligação não quebra. E aí, essa enzima, ela fica prejudicada permanentemente, tá? Que é justamente o que a gente procura, né? Quando a gente usa fármacos desse tipo, é justamente o que a gente procura. É formar uma ligação forte justamente para acabar com aquele processo. E B4, último item, deixa eu voltar. Modificação,
visando a inibição ou promoção de estados eletrônicos diversos. Vamos ver o que é isso. Determinados grupos químicos produzem dois efeitos eletrônicos importantes: efeitos indutivos e conjugativos. Então, agora a gente vai ter que lembrar lá do final do ano passado. Lembra do nosso último conteúdo de química orgânica do ano passado? SAR, lembra disso? Lembra que eu passei uma tabela para vocês, que vocês precisavam saber quem era ativante, quem era desativante, quem era o orientador ortopara, quem era o orientador meta, quem é fortemente ativante, quem é moderadamente ativante, quem é fracamente ativante? Lembram disso? Não, Sim. né? Lembra um pouco. Então, tudo aquilo que a gente viu é o que ele está falando ali. Fármacos apresentam efeitos indutivos ou conjugativos. Vocês lembram que tinha lá efeito M+, que eram nos grupos ativantes forte e moderados. Efeito I+, né? M+, era mesomérico positivo, que é o que ele chama aqui de efeito conjugativo. Efeito I+, efeito indutivo positivo, ele aparecia nos ativantes fracos. Aí tinha mesomérico negativo, M-, que aparecia nos desativantes meta. E tinha indutivo negativo, que aparecia nos desativantes ortopara. Então, isso que ele vai falar aqui, ó, determinados grupos químicos, dois efeitos importantes, efeitos indutivos e conjugativos, são estes efeitos que nós estudamos lá nas reações de SAR. Estes efeitos podem alterar profundamente as propriedades físicas e químicas e, como consequência, alterar a atividade biológica. Os efeitos indutivos ou eletrostáticos resultam de migrações de elétrons ao longo de ligações simples. Como é que é mesmo o efeito indutivo negativo? Então, eu tenho lá um halogênio ligado num carbono do anel aromático. Quem é mais eletronegativo? O halogênio ou o carbono? Qualquer que seja o halogênio. Quem é mais eletronegativo? O halogênio. O halogênio. Então, o halogênio puxa elétrons do carbono, não é isso? Isso. Então, isso que ele está falando, migrações eletrônicas ao longo de ligações simples, é o efeito indutivo negativo. Aquele átomo que é mais eletronegativo, ele puxa elétron para o lado dele. Então, isso é efeito indutivo. Né? Resultam de migrações eletrônicas ao longo de ligações simples, em virtude da atração exercida por determinados grupos, em razão de sua eletronegatividade. Então, sempre aquele que é mais eletronegativo puxa elétrons para o lado dele. Então, ele exerce esse efeito. Assim, os grupos que atraem elétrons mais fortemente que o hidrogênio, ou seja, todos aqueles que são mais eletronegativos que o hidrogênio, lembra da fila? Fon, cloro, brisque, pH, metais? Então, você tem pelo menos uns 10 aí antes do hidrogênio. Assim, os grupos que atraem elétrons mais fortemente que o hidrogênio exercem efeitos indutivos negativos. Por quê? Porque ele está tirando o elétron do anel aromático. E isso prejudica o anel, isso dificulta as reações do anel. Isso que ele é negativo. Indutivo é a letra I. Negativo é porque ele é um efeito que atrapalha dentro do anel. Se fosse positivo, ele jogaria elétrons para dentro do anel. Tá? Que aí é só carbono ligado a carbono. Eu vou parar um pouquinho porque vai cair a conexão antes que eu, no meio da explicação, caia. Em alguns segundos vai cair. A gente já retorna aí no mesmo link, tá? Para continuar mais um pouquinho. Já, já.
Então vamos lá, pessoal, vamos continuar? Não sei se o povo ainda volta. Vamos lá, gravando. Então, voltando aqui na última parte do parágrafo. Assim, os grupos que atraem elétrons mais fortemente que o hidrogênio exercem efeitos indutivos negativos, ou seja, são átomos que puxam elétrons, né, receptor de elétrons, ao passo que aqueles que atraem elétrons menos intensamente que o hidrogênio manifestam efeitos indutivos positivos. O problema aqui desse texto todo, né, que ele fala que são os doadores de elétrons, é que depois do hidrogênio só tem os metais. Em compostos orgânicos, a gente não encontra praticamente metais, né? É muito raro ter um composto orgânico que tem metal. A não ser que seja um reagente de Grignard ou um organometálico que tenha zinco, cobre, né? Então, aqui, esse tipo de efeito indutivo positivo, a gente observa quando a gente tem carbono, por exemplo, grupo metil, grupo etil, ligado em outro carbono, no anel aromático. Porque nesse caso, como eles são átomos iguais, o carbono, por efeito indutivo, pode ajudar a estabilizar um carbocátion dentro do anel aromático. Então, aqui o exemplo típico disso não são os metais. O exemplo típico são grupos carbônicos ligados no anel aromático, né, em outro carbono. O que é mais comum? Os que apresentam efeito indutivo negativo, os que acabam tirando elétrons. São muito mais numerosos do que aqueles que são doadores de elétrons. Se você pegar o conteúdo lá do ano passado, de SAR, o único grupo que faz efeito indutivo positivo, né, de doação de elétrons, são cadeias carbônicas. Metil, etil, propil, isopropil, etc. E para efeito indutivo negativo, tem um monte. Flúor, cloro, bromo e iodo. Grupo nitro, grupo cianeto, grupo aldeído, grupo cetona, grupo carboxilato. Tem N grupos que são capazes de promover efeito indutivo negativo. Tá? Então, aqui, o que ele está afirmando? Que você pode fazer uma modificação molecular simplesmente acrescentando um grupo que doa ou que remove elétrons no fármaco. Você pode promover aí uma alteração na atividade. Tá bom? E com isso, a gente encerra, né, o item 1, que eram processos gerais, e o item 2, né, que estava dividido em item A e item B, mas dentro de cada item tinham 4 subitens. Então, são, na verdade, 8 maneiras diferentes dentro dos processos especiais para promover modificação molecular. Tá? Antes da gente entrar no item 3, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Item 3, acho que vai ser o último de hoje. Exploração dos efeitos colaterais. Vou fechar um pouquinho. Aqui vão aparecer novos exemplos, né? Novos exemplos que talvez vocês não conheçam, mas vocês lembram que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso? A gente nem estava falando, na verdade, de modificação molecular, mas a gente estava falando semana passada em utilizar um fármaco pelo seu efeito colateral em vez de usar pelo efeito principal. Lembra que até o Irlano falou bastante coisa, né? A gente falou do Viagra. Vocês têm, sem ler a apostila, não sei se vocês estão com a apostila aberta, mas vocês sabem me dar outros exemplos onde você acaba usando o fármaco mais pelo efeito colateral do que pelo efeito principal? Se não me engano, eu acho que o Dramin também é um caso desses, não? Usado para enjoo, né? Exato. Fenergan, usado para quê, Irlano? Fenergan é prometazina, não é isso? Isso, acho que Isso. é... Ele acaba dando sono, né? O efeito colateral Exatamente. dele é dar o sono. Mas o pessoal compra Fenergan para usar para dormir, ou Irlano? Eu sei que ele é um antihistamínico. Então, e aí eu sei que como efeito colateral dá sono. Mas eu não sabia que o pessoal comprava isso para dormir, justamente para ficar com sono. Não sabia, não, que o pessoal comprava isso.
Tá. Vocês não conhecem nenhum outro? Tem um outro antigo, muito famoso, que a venda dele é proibida. Vocês não lembram quem é? Eu não sabia que era tão prescrito assim, não, para dormir. Fala, Ilana. Professor, Citotec, né? Hã? Citotec, não é? Citotec, isso, Citotec. Quem ia falar? Quem ia falar? Uma menina? professor Fernanda. Fernanda. Professor, o Fenergan é dado em hospital psiquiátrico também. Ah, é? Uhum. Eu não sabia Outro disso. remédio que eles usam para dormir também é a ciclobenzaprina. Ah, não, esse eu conheço. Esse eu já tomei e olha, derruba, hein? Ciclobenzaprina de 5 já derruba. Se você tomar de 10, você vai dormir 24 horas. Eu me lembro que eu tomei ciclobenzaprina numa época e eu tomava à noite, né? Chegava em casa à noite, comia e tomava. Eu juro, nos primeiros dias, na hora do almoço, no dia seguinte, eu estava sonolento, letárgico, cansado. Olha, aquilo ali foi um negócio que, para eu conseguir levantar da cama só com um alarme alto, porque a ciclobenzaprina realmente é um relaxante muscular, né? E ela tem esse efeito de... Mas aí, Fernanda, só tem uma questão, né? As pessoas, pelo menos pelo que eu saiba, né? Pelo menos para mim, as pessoas não compram ciclobenzaprina para dormir, né? As pessoas usam a ciclobenzaprina como relaxante muscular. Ou eles usam com essa intenção de fazer o paciente dormir? Então, na verdade, eles usam mesmo para o paciente dormir quando eles têm dores, quem tem, como fala, artrite reumatoide, tem doenças de ósseas também, eles passam muito junto com meloxicam, pregabalina, amitriptilina. Então, Então, na eles fazem um verdade, nestes combinado casos para é para dormir. dormir, né? Nestes casos é para Exatamente, dormir mesmo. sempre à noite. Eu Tá, pego mas isso, sempre receita. tá, isso seria uma condição específica para quê? Para idoso, para paciente psiquiátrico, o que que seria? Para quem tem artrite, professor. Artrite, especificamente para artrite. Tá. Artrite reumatoide, quem tem... Eu Aqueles esqueci o casos nome que do... você citou. É mais para Tá, isso. Eu sei que só hoje eu peguei umas 3 receitas dessa. tá. Mas o que eu estava querendo, né, puxar, que o Irlano falou, era o Citotec. Vocês sabem para que foi feito o Citotec? Professor, o Citotec não é usado também para abortar? Sim, era o efeito colateral, né? Que virou o efeito principal do negócio. Ele não foi criado para isso. Ele foi feito para quê? É um antiulcerogênico, né? É uma prostaglandina, usada para o tratamento de úlcera, exatamente. Vocês já aprenderam anti-inflamatórios com o Valber, mecanismo de ação, COX-1, COX-2, já viram isso? Já. Já? Vocês sabem, então, que anti-inflamatório inibe a enzima e que para de produzir prostaglandina, né? E uma das funções da prostaglandina é Citotec, misoprostol, eu acho, Joana, não é misoprolol, se não me engano é misoprostol, né? Então, ele é um medicamento que foi criado como antiulcerogênico, só que o que eles perceberam? Que as mulheres que tomavam tinham um aumento da contração uterina. E, obviamente, se ela tivesse grávida, ela iria abortar aquele feto. E aí, o que o pessoal faz? Inverte tudo. Pega o efeito colateral e faz o efeito colateral virar efeito principal, e aí ele já não tem mais utilidade para aquele efeito no qual ele foi sintetizado. Tá? Vocês sabiam que o Citotec é uma substância proscrita na legislação brasileira? Ele não pode ser vendido nem comercializado. É crime. Sabiam disso? Sim. Então, Sim, se você for pego vendendo Citotec, você pode ir preso por contrabando, dependendo da quantidade que você tiver. Você pode ir preso. Né? Então, a gente sabe. Ainda, vocês que trabalham aí nas drogarias, ainda é fácil de encontrar isso no mercado negro? Encontra fácil? Não tenho a menor ideia.
Eu não conheço ninguém que tenha tomado. Caramba, R$ 300 para fazer um aborto. Então, vamos ver os casos de exploração de efeitos colaterais produzindo novos fármacos. Tá? Então, isso que a gente está falando foi o que aconteceu aí na prática, né? Percebeu-se que o Citotec tinha esse como anticirurgênico. É a mesma coisa do Viagra que a gente conversou semana passada, né? Perguntei para vocês, quantas receitas vocês já atenderam para vender o Viagra para o tratamento de hipertensão pulmonar? Eu e Ilano falou uma, a Joana falou uma, mulheres, né? Para 2 mulheres. Então, o uso como antihipertensivo quase não aparece, né? Só usa o seu efeito Pandini, colateral. eu recebo, Oi, quem é? Fernanda, eu recebo receita de Tadalafil lá na farmácia, que eles usam para aumentar a massa muscular. Eles usam para quem treina. Estranho isso, porque ele tem um mecanismo que ele inibe lá o óxido nitroso para aumentar os canais lá do pênis. Não vejo, né? Assim, desconheço esse tipo de uso do sildenafil, ou na verdade, a gente está falando do Viagra, você falou da tadalafila. Desconheço esse Eles uso, tá? utilizam Não sei, também nunca li a eles bula. utilizam muito Tadalafil para isso. Mas tem descrito alguma coisa sobre isso na bula? Eu acho que não. Eu creio que não. Eu Porque vejo olha só, muito médico esportista prescrevendo. o que eu imagino aí é o seguinte: se ele causa aumento, inchaço do pênis por aumento na concentração de sangue na região, se a gente for pensar nisso aí na hipertrofia muscular, né, pode ser que seja mais ou menos esse mesmo caminho, utilizado para causar aumento na circulação sanguínea nos músculos, né? E isso vai gerar hipertrofia muscular. Tinha uma Sei mulher, lá. professor, tinha uma mulher lá na academia que eu malhava, que ela vendia eles. A tadalafila? Isso, tem tribulus terrestres junto, é um monte de, tem cafeína, tem um monte de coisa junto. Ô, Iduano, o que é isso? Tem tríbulos terrestres? O que é? Não conheço. Tribulus terrestre é um fitoterápico, que ele estimula a testosterona no corpo. Tribulus agora não pode nem mais ser vendido, comercializado sem receita. Agora a Anvisa cortou isso, agora só com prescrição, o Tribulus. E outra coisa que eu achei muito estranha, professor, o médico prescrever salbutamol via oral.